Meus amigos e minhas amigas, com certeza vocês já assistiram ou pelo menos ouviram falar dos filmes Poltergeist e O Exorcista. 2 filmes paranormais de terror que quem assistiu certamente lembrará para sempre. No entanto, a história a seguir, apesar de tratar do paranormal, não retrata uma criação cinematográfica ou lenda urbana, mas sim vários acontecimentos que tornaram esse caso o mais extraordinário da história dos Estados Unidos e quiçá do mundo. Uma história real testemunhada por mais de 80 pessoas envolvidas. Um caso comprovado e documentado por autoridades policiais, bombeiros, professores e outros profissionais da região. Essa é a história da Casa Maldita de Michigan. Em 1951, Harold Pomerani e sua noiva Mabel construíram uma casa pequena e confortável na zona rural, 20 minutos da cidade de Merrill, no município de Saginaw, Michigan, Estados Unidos. Tão logo terminada a construção, eles casaram, tiveram os filhos Duane e Terry, e ali viveram uma vida normal e tranquila. Porém, na noite de 9 de julho de 1974, 23 anos depois, alguém quebrou o vidro de uma das janelas da casa. O pai Harold e os 2 filhos saíram, olharam por toda a parte e não viram ninguém. A polícia foi chamada, mas além de fazer um reporte, também não encontraram nada. Nada com relação ao indivíduo. Na noite seguinte, a família foi acordada novamente com barulho de fortes batidas na moldura da mesma janela. E outra vez, nem eles e nem a polícia encontraram nada. As batidas continuaram todas as noites por aproximadamente 6 meses. Até que um dia, por volta das 2 da tarde, enquanto Harold estava no banheiro, uma outra batida foi dada na janela, poucos centímetros de onde estava. Pensando que daquela vez seria possível ver o infeliz brincalhão, Harold abriu a janela e, como antes, não viu ninguém. Daquele dia em diante, as batidas aconteceram ao redor da casa a qualquer hora do dia e da noite. A família já não tinha paz e não sabia o que fazer. A polícia tampouco, pois além de não ter a menor ideia quem era o brincalhão, nunca foi possível encontrar impressão digital, o rastro. Cansado de tanto tormento, certa noite Harold, seus 2 filhos e um amigo vizinho resolveram esperar escondidos do lado de fora da casa. As horas passaram e nada de ninguém aparecer ou bater. Por volta das 4 da madrugada, os 4 desistiram. O amigo despediu e tão logo eles entraram e deitaram, as batidas começaram. Algumas noites depois, também cansados de visitar a família todos os dias, o chefe de polícia enviou 8 policiais para que ficassem escondidos do lado de fora da casa. Tão logo escureceu, as batidas começaram e a família ligou para o número de emergência, que por sua vez informou os policiais em tocaia. Segundo os policiais, não havia ninguém batendo e não ouviam nada. E que tudo aquilo só podia ser coisa inventada ou criada pela própria família. Nos dias seguintes, todos da família foram entrevistados e submetidos ao teste poligráfico. Todos passaram sem nenhum problema. A investigação policial retornava a estaca zero, enquanto as batidas continuavam, noite após noite, dia após dia. Em uma outra noite, 31 de outubro de 1974, noite de Halloween, o chefe de polícia resolveu acabar com o problema de uma vez por todas. Enquanto ele estava dentro da casa com todos os membros da família ao seu lado, vários policiais esperavam pelo indivíduo, escondidos do lado de fora.
Poucas horas depois, as batidas começaram e o chefe, através do rádio, informou que o sujeito havia chegado e começado a bater. Do lado de fora, no entanto, os policiais não viam ninguém e não ouviam as batidas, apesar de ouvirem pelo rádio enquanto conversava com o chefe. Daquele dia em diante, as batidas pararam e o pior começou: as explosões. A primeira explosão foi tão forte que chegou a rachar o teto da cozinha. A segunda foi a geladeira, que explodiu de tal maneira que deixou um policial que visitava a família hospitalizado por vários meses. Apesar das explosões terem sido investigadas por especialistas da polícia, corpo de bombeiros e até mesmo funcionários das companhias de gás e eletricidade, nada que pudesse causar tais eventos foi encontrado. As explosões continuaram por um bom tempo e de tal maneira que a família passava a maior parte do tempo fora de casa. E os dias passaram. Um dos policiais envolvido no caso ficou tão impressionado com os acontecimentos que passou a visitar a família diariamente e até passar a noite na casa em seus dias de folga. E um certo dia, enquanto conversava com o dono da casa na sala, ele foi testemunho de algo simplesmente inacreditável. Um relógio despertador que estava em uma mesinha ao lado do sofá onde estava sentado começou a flutuar bem devagar. Foi até a preguiçosa onde Harold, o dono da casa, estava sentado, fez uma volta ao redor de sua cabeça e voltou a baixar no mesmo lugar, sobre a mesinha. 2 semanas depois, enquanto um outro policial estava na casa sentado no sofá, conversando com a família, uma das almofadas que estava ao seu lado voou e grudou atrás da cabeça da dona da casa. O mais impressionante é que ninguém, por mais que tentaram, não conseguiram desgrudar a almofada da cabeça da senhora. Poucos minutos depois, a almofada desgrudou e caiu. Nem o policial e nenhum dos presentes conseguiam acreditar no que acabavam de presenciar. O espanto, o medo, era simplesmente tremendo. Poucos dias mais tarde, a polícia deu por vencida e contactou a Universidade de Duke, em Norte Carolina, e logo depois um dos professores especializado em casos paranormais chegou. Com a sua chegada, começaram os fogos. Dias após a sua chegada, o professor tomou um banho na casa da família e foi entrevistar a senhora Mabel em um quarto separado. Enquanto fazia a entrevista, o professor e a senhora começaram a sentir o cheiro de fumaça. A fumaça vinha do banheiro, onde a toalha que o professor havia usado estava em chamas, destruindo parte do banheiro. Em uma outra ocasião, o rolo de papel higiênico pegou fogo, transformando em cinzas em questão de segundos. Algo impossível de acontecer. Nem a polícia e nem especialistas do Corpo de Bombeiros foram capazes de explicar onde e como o fogo havia começado. Depois de vários outros fogos, a investigação foi dada por encerrada, sem encontrarem nenhuma explicação ou solução. Dias depois, a casa foi abandonada até ser vendida. Hoje, a casa ainda existe, sem batidas, sem explosões ou fogo. E até hoje, apesar de algumas pessoas acreditarem que o acontecido foi fruto da maldade de uma bruxa, o caso da família Pomerani continua um mistério inexplicável e, acima de tudo, impressionante. Te cuida e muito obrigado.